Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nessa sala. Só vai entrando conforme der o tempo, mas já vamos começar a nossa aula. Hoje é um dia muito importante, porque além, né, de darmos o conteúdo para vocês, também inauguraremos as matrículas para a nossa pós-graduação. Bom, para quem não me conhece, sou a Ariane Salomão, eu sou psicanalista e comunicóloga, trabalhei por 16 anos exclusivamente com comunicação e marketing, até que fiz a transição de carreira para a psicanálise. Também curso psicologia e hoje estou aqui nessa posição de professora com vocês, que é tão desafiador, e sempre dá um frio na barriga, não importa o tempo que a gente tem de experiência, mas é sempre desafiante e muito gostoso estar nessa posição. E hoje iremos falar sobre psicanálise e as novas formas de sofrimento na contemporaneidade. Mas, antes da gente entrar na psicanálise, sei que vocês estão ansiosos, primeiro eu preciso colocá-los numa mesma página, que é o que é contemporaneidade. Porque muitos de nós colocam tudo na conta da nova geração, né? O contemporâneo. Mas ela não tem relação com geração. Então, o adolescente, o jovem contemporâneo, ele não tem essa relação, né, com a geração que está inserida, mas com as gerações que estão inseridas e com o tempo que estamos vivendo. Então, a palavra contemporânea, ela vem do latim contempus, com o tempo, ou seja, né, contemporâneo, aquilo que acontece ao mesmo tempo que nós. Então, nós somos o sujeito do contemporâneo, nós estamos vivendo na contemporaneidade e sofrendo também com os laços sociais no qual estamos inseridos. Então, mas muito mais do que apenas viver no tempo, a contemporaneidade é um modo de estar no mundo. Então, como nós estamos inseridos nesse mundo, nesse laço social, com todas essas pessoas que vivem ao nosso redor. E ela não é só cronológica, mas experiencial. Então, como nós vivemos o tempo, como nos relacionamos com a aceleração, com excesso de informação, com os novos modos desse laço social. Por que a gente fala de aceleração? Porque com o advento da tecnologia, isso não é exclusivo de redes sociais, nós vivemos uma aceleração dessa era, né, de informação. Então, nós recebemos hoje muita informação o tempo todo. Quem é da época da CPU, lembra que a gente se desconectava, a gente saía de casa, a gente levava um celular que tinha limite de SMS, e aí era um terror, né, para ter um date com alguém, porque sabe-se lá se a pessoa estará naquele lugar, né, que a gente combinou, porque muitas vezes nem celular a gente tinha, né, porque eram poucas pessoas que tinham condições de ter celular, não era uma coisa, assim, que todo mundo tinha, que nem hoje. Então, a gente vê, com o advento dessa tecnologia, com essa aceleração desse tempo, que tudo ficou acelerado. E isso foi muito marcado, principalmente, com a pandemia, né? Antes da pandemia, eu que trabalhei ali com comunicação e marketing exclusivamente, naquela época, não era todo mundo que estava nas redes sociais, por incrível que pareça. Estamos falando de 5 anos atrás. Tinham empresas que elas não queriam estar na rede social, elas achavam que não era necessário estar naquele espaço, algumas nem faziam delivery. Depois que veio a pandemia, foi um marco, porque veio um boom de pessoas para a internet em todos os sentidos, de empresas estando ali vendendo seus produtos, de influenciadores produzindo conteúdo. Então, a gente teve uma mudança muito grande na tecnologia, em como o algoritmo trabalhava também. Só que na psicanálise, a gente não fala de um novo sujeito, mas de um mesmo sujeito do inconsciente atravessado por novos modos de gozo e novos discursos sociais. Porque quais são os discursos sociais no qual estamos inseridos, né? Que a gente sempre acha que não nos atinge, mas será que não nos atinge? Ou estamos sendo resistentes para falar que aquilo nos atinge, porque estamos inseridos nesse laço social. Então, o sujeito do contemporâneo sofre de formas diferentes
sujeito freudiano do início do século XX, que hoje nós temos outras formas desse laço social. Então, se antes o mal-estar vinha, sobretudo, da repressão pulsional, não pode desejar, não pode gozar, era um monte de não podes. Hoje, aparece o oposto. É um imperativo desse gozo de performance, de felicidade constante. Você quer ver o marco disso? Abra a felicidade. É uma propaganda bem famosa, e a área da comunicação ela tem é uma grande responsabilidade por esses meios de comunicação, por essas novas formas de laço social. E aí a gente tem essa felicidade constante que aparece em diversos marcos, como eu falei aqui para vocês, que a Coca-Cola usava, abra a felicidade, você é obrigado a ser feliz. Ninguém quer ver alguém triste, ninguém quer ficar do lado de alguém triste. Inclusive, o sujeito que está em depressão, o sujeito depressivo, ele é marginalizado em diversos meios sociais, porque, ai, se eu ficar perto, eu vou ficar triste também, que agora pega, né? E aí a gente vê essa impossibilidade de sustentar esse ideal, porque produz sofrimento, né? Essa coisa de vamos ser felizes o tempo todo, vamos ser produtivos, né? A gente tem que sempre estar produzindo alguma coisa, não tem nem hobbies hoje em dia, porque você tem que ser bom no seu hobby, você não pode nem ser ruim no seu hobby, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre isso, do tipo, se permita ser ruim nesse hobby, se permita estar nesse hobby sem ter que ser esse sujeito performático, né? Sem ter que postar nessa rede social. E aí a gente percebe que o sujeito contemporâneo, ele não é novo, mas ele é convocado a responder a novos imperativos, gozar, performar, mostrar-se. E justamente por isso a gente vê todo esse sofrimento, porque é difícil sustentar. Há outros sentimentos que a gente pode trabalhar. Você sinta raiva, sinta essa tristeza, sinta isso que você precisa sentir, sinta esse luto. Por que você tem que passar tão rápido por esse luto? Você acabou de perder uma pessoa que você ama, né? Por que você precisa passar tão rápido? A gente vê esse discurso acontecendo. Formas de lidar com o luto, formas de atravessar o luto. Mas espera aí, por que tem que ser tão rápido? A gente precisa viver isso também. E aí, como que a gente vê esse sintoma em pauta? Através de discursos como não dou conta, estou esgotado, perdi o sentido, eu me comparo o tempo todo. Porque esses enunciados, eles acabam revelando questões centrais, como sobrecarga e excesso. Então, a sensação de não alcançar essas exigências externas, trabalho, família, redes sociais. Porque quando a gente fala de laços sociais, a gente não está falando só de redes sociais, não. As redes sociais faz parte desse laço social. Porque hoje em dia, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, a gente não desconecta. Então, o que a gente compreende de uma rede social? Que ela é um espaço social. Ela é como nossa sala de estar, que a gente está sempre ali. Quem aqui vai de um lado para o outro na casa e tá com o celular na mão? Você consegue deixar o celular num canto e esquecer? A maioria, não, né? Eu sempre estou levando o celular de um canto para o outro. Estou no banheiro, estou com o celular. Então, o celular é uma parte ali da casa, ela é uma sala, é um lugar que nós estamos inseridos, né? A gente vê também a exaustão física e psíquica, o corpo se torna um limite, denunciando que não se pode sustentar o ideal de produtividade infinita. Porque tem como ser produtivo o tempo todo, né? A gente vê dentro do setting discursos como, poxa, hoje eu fiquei sem fazer nada, estou me sentindo péssimo com isso. Por que você não pode se permitir não fazer nada? Muitas vezes, quando você vai implicando esse sujeito, ele não sabe nem o que é descansar, né? Porque não faz parte desse laço social. O que é descansar? É também se permitir nada. A gente não tem mais o ócio. O ócio é importante para a criatividade. A gente também vê esse vazio de sentido, que frente a essa aceleração e ao excesso de estímulos que nós temos o tempo todo, o sujeito se pergunta para que isso?
esse esvaziamento de sentido, esse estímulo o tempo todo. A gente tem o estímulo das telas, temos os estímulos do nosso trabalho, temos estímulos da nossa família. Vivemos um excesso de estímulos muito grande que a gente não dá conta de tanta coisa na nossa cabeça, de tanta informação, né? Também temos a comparação constante, que nas redes o olhar do outro se tornou espelho do valor pessoal, gerando inadequação. Então, você pode até falar, ai, eu não me comparo com ninguém. Então, por que você tenta fazer da sua vida tão perfeita? Por que você se sente tão insatisfeito com a sua casa, com o lugar que você está, com o seu corpo? Isso é uma forma de comparação. Então, não é porque você não fala diretamente que esse grande outro das redes sociais não me afeta, que não te afeta, porque você é um sujeito inserido nesse laço social. E aí a gente vai se pegando e não é bem assim que eu pensava. Então, o sofrimento aparece hoje como fracasso diante de ideais inatingíveis e como sintoma da solidão e meio à hiperconexão, porque parece estar rodeado de gente o tempo todo, você tem lá 20 mil seguidores nas suas redes sociais, mas você está sozinho. Porque não é porque eles te seguem, que eles fazem parte do seu dia a dia, que eles são seus amigos, que eles são sua família, né? Então, é aquilo, estou rodeado de pessoas, ou melhor dizendo, de números, mas ainda me sinto sozinho, né, diante dessa hiperconexão. E, ao mesmo tempo, eu tenho que postar, para que cada vez mais pessoas me vejam, para que eu me sinta visto, para que eu me sinta olhado. E aí a gente tem, né, do mal-estar freudiano ao mal-estar digital, que a gente tem essa mudança, né, desse laço social, dessa época, através dessa contemporaneidade, que é o tempo em que vivemos, e nós transitamos desse mal-estar. Foi freudiano, né, lá em Mal-Estar da Civilização, ao mal-estar digital. Porque aqui na civilização, o Freud aponta 3 pilares de sofrimento, né, o corpo, com sua finitude, a natureza com suas ameaças, vida em sociedade que exige renúncia pulsional. Já no contemporâneo, esses elementos se transformam. Então, a gente tem do corpo a performance, da natureza ao digital e do laço social a essa hiperconexão que vivemos. Então, quando a gente fala do corpo e performance, a gente entende que esse corpo, ele passa a ser moldado como um produto. Justamente porque eu vou na academia, eu tenho que postar. Então, imagine que suas redes sociais, elas são como prateleiras. Então, seu corpo, ele passa a ser esse produto que ele está sempre exposto. E a compra é esse like, é esse emoji, né? Que agora também é uma forma de paquerar, que se solta. É o print. Então, a gente vê esse corpo como um produto. E da natureza, o digital, a gente percebe que antes havia angústia diante da impotência, frente à natureza, né? A selvagem, a natureza que não tem como a gente domar. E hoje ela se desloca para a impotência diante de máquinas e algoritmos, porque também não podemos moldar algoritmos. A gente acaba sendo moldado ali por eles, né? É até curioso que isso foi falado na pós-graduação que eu fiz, sobre influência digital, conteúdo e estratégia. O professor, ele chamava a atenção da gente sobre a questão dos algoritmos. E uma coisa que ele me falou me marcou muito, que foi, antigamente, para a gente chegar ao nosso desenho favorito, a gente tinha que passar pelo desenho que a gente não gostava muito. E com isso, a gente ia sustentando essa diferença no nosso cotidiano, né, no nosso offline, fora da TV. Hoje, tudo que aparece para nós é de acordo com o nosso gosto. Então, a gente não consegue nem descobrir coisas novas que sejam diferentes do que a gente gosta, porque o algoritmo ele vem e, através, né, da sua programação, traz para nós só o que a gente gosta. E a gente não consegue se ver frente às diferenças. Nós nos tornamos mais intolerantes a essas diferenças.
Porque, por exemplo, por que a gente discute tanto em redes sociais? Porque, como ali é o nosso espaço, como eu falei para vocês, né? Vira a nossa sala, imagina que tô vendo tudo que eu gosto. Tô vendo meus gatinhos, né? Eu gosto de gato. Meus gatinhos ali brincando, fazendo graça. Tô vendo os atores que eu gosto. Tô vendo os assuntos que eu mais me identifico, umas piadas aqui, outras ali. De repente, uma coisa que eu não gosto. Peraí, você tá me invadindo meu espaço. Então, a gente tem esse ímpeto de brigar ali, porque é considerado uma invasão de espaço, sem que a gente perceba que funciona dessa forma, justamente porque a gente se torna mais intolerante a algo que é diferente, algo que vai contra a nossa opinião, que vai contra o que a gente acredita, porque a gente já está ali, né, sendo doutrinado dessa forma. E já do laço social aí por conexão, a gente entende que o mal-estar ele não vem da renúncia, ele vem do excesso. A gente tem excesso de informação, a gente tem excesso de tudo. E cansa. É difícil sustentar isso. E não é que não pode gozar, mas você deve gozar, deve mostrar, deve ser feliz. Abra essa felicidade, seja feliz. E tudo moldado dessa forma para gerar essa hiperconexão, essa hiperprodutividade, porque a gente não pode mais se permitir. Porque o mal-estar digital é o mal-estar da visibilidade, da comparação e desse excesso de gozo. A gente tem que estar sempre bem, não pode se mostrar fraqueza mais. É justamente porque a gente acaba sendo marginalizado, acaba sendo colocado de lado, acaba perdendo seguidor, né? Não pode mostrar isso e se ver nesse ímpeto de eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem, mas bem para quê? Para quem? E aí o sofrimento no contemporâneo, ele assume formas que dialogam com o discurso social atual, como burnout, esgotamento, ansiedade, os transtornos alimentares, depressão e vazio de sentido, que o burnout a gente vê como resultado da lógica da produtividade sem fim, o sujeito não se esgota apenas fisicamente, mas simbolicamente, quem eu sou sem esse trabalho, quem eu sou sem esse lugar, quem eu sou sem esse chefe. A gente tem ansiedade, que é essa sensação permanente de urgência, como se sempre tivesse algo a cumprir, mas cumprir para quem? Que lista é essa que a gente tem que cumprir? Quem está nos vendo? A gente tem os transtornos alimentares com mais incidência, né, e as famosas canetinhas que estão circulando por aí, que o corpo ele se torna palco dessa batalha entre ideais sociais, funcionando como lugar de inscrição dessa dor de gozo. Que precisa ir para algum lugar, e vai para o corpo. A gente precisa consumir, né? E essa depressão e vazio de sentido que, diante desse imperativo de felicidade, performance, muita gente vai entrar em colapso subjetivo. Não consigo sentir nada. Eu não estou sentindo essa felicidade que eu devo sentir. Não estou sentindo essa felicidade que estão me impondo. Eu não estou sentindo nada. E essas expressões, elas não são apenas doenças individuais, mas modos de resposta a um discurso social. Porque nós somos sintomas dos nossos laços sociais, do discurso social em que estamos inseridos. E o sofrimento fala. E a psicanálise escuta. E é nessa escuta que se abre a possibilidade de um novo dizer. O que esse sintoma diz sobre esse sujeito? Onde que está esse sofrimento? Onde que está esse sintoma? Qual a localização deles? E aí, diante desse cenário, a psicanálise ela oferece um caminho que contrasta com essa lógica contemporânea. A gente vai contra soluções rápidas, a gente não promete manuais, coach instantâneo, pílula de felicidade, uma aposta no tempo do sujeito, cada um precisa encontrar sua forma de elaborar o sofrimento no ritmo possível, a escuta do sintoma, em vez de silenciá-lo, toma como mensagem o que esse sofrimento quer dizer sobre você.
A valorização do silêncio e a fala, uma ética na espera, no não preencher tudo de resposta, no deixar espaço para o sujeito se ouvir. E a singularização em meio ao excesso de padrões, corpo ideal, vida perfeita, produtividade, que aqui é o espaço para o sujeito inventar sua própria narrativa, diante de tantas narrativas que são impostas a ele, né, que são impostas a esse sujeito. E o que chamamos de sofrimento hoje? A gente vê esse sofrimento imposto nesses tipos de discurso. Não dou conta, estou esgotado, perdi o sentido, me comparo o tempo todo. Muitas vezes essa comparação ela não vem pronta, né, no sentido do sujeito dizer, eu estou me comparando. Poxa, minha prima, ela é tão melhor que eu, em tudo, eu queria tanto ser ela. É um tipo de comparação. Você vê esse discurso aparecendo em diversas formas. E aí, não dou conta, ele revela o peso, né, dessa exigência de performance constante, porque não tem como dar conta disso o tempo todo. Então, ele se vê convocado a dar conta de trabalho, vida pessoal, a imagem tem que estar sempre bonito, não pode chegar no trabalho com o cabelo que não esteja escovado, que não esteja bem penteadinho, porque senão já é colocado de lado, já é visto de outra forma. Esse ideal de produtividade, de ter que produzir o tempo todo, em todos os sentidos, também está a lógica do preciso corresponder ao que o outro, a sociedade, redes, mercado esperam de mim. E o sofrimento aparece como sensação de fracasso estrutural diante de demandas que não cessam. Porque conforme ele vai solucionando aquela demanda, respondendo aquela demanda, uma outra demanda vai aparecer. Como você responde a tantas demandas assim? Fora o que você demanda de si mesmo, né? O estou esgotado, ele expressa o burnout da subjetividade, porque não se trata apenas de cansaço físico, mas de um esgotamento psíquico, diante dessa impossibilidade de sustentar a ilusão de controle e eficiência absoluta. Que tem como estar nessa posição? Tem como sustentar essa posição? Por um tempo, sim, mas uma hora isso vai custar caro. E esse sujeito terá que pagar. E como? Então, o sujeito contemporâneo, ele não se permite parar, né? O que é descansar? Porque às vezes eu implico meus analisantes nesse sentido. Você sabe o que é descansar? A pessoa fica, descansar? O que é isso? Que palavra é essa? Nunca ouvi falar. Pois parar equivale a não existir, não ser visto. Porque se ele parar, o que ele vai postar? Sobre o que ele vai falar no outro dia no trabalho? Surge uma angústia ligada ao corpo como limite, porque esse corpo tem um limite. E é porque ele colapsa para dizer que o discurso tenta silenciar. Tipo, de algum jeito, você vai parar, meu amigo. Eu perdi o sentido. Essa frase, ela pode apontar para esse vazio existencial contemporâneo. Então, na era das escolhas infinitas, da hiperconexão, o sujeito ele vive essa experiência do excesso, mas ainda assim sente um deserto de sentido. A gente tem escolhas o tempo todo, a gente vive esse paradoxo da escolha. Vai no restaurante, o restaurante tem 20 páginas. Não sabe nem cadê o prato que eu gosto, nem sei o que eu gosto mais, tem tanta coisa para escolher. Você entra nas redes sociais, você entra na internet, você é bombardeado por anúncios, coisas para você escolher o tempo todo, de diversos preços, tamanhos, formas. Então, uma falência dos grandes discursos tradicionais também, né? Religião, política, instituições, em fornecer essa narrativa que sustenta esse sujeito. E aí a psicanálise vem e lê isso como uma ruptura com ideais estáveis, deixando o sujeito entregue à própria singularidade, mas também a angústia de não saber o que quer. Por que você precisa saber? Você pode não saber também. Não saber também é bom. É nesse não saber, muitas vezes, que a gente constrói algo sobre nós. Para construirmos um saber sobre nós mesmos, a gente precisa também partir de um não saber. Mas aí vem vários sujeitos respostinhas, né? Eu sei tudo sobre mim.
E esse me comparar o tempo todo revela essa lógica do narcisismo contemporâneo ferido. O sujeito constrói sua identidade no espelho do olhar do outro, agora amplificado por essas redes sociais. A gente tem ali todos os ideais possíveis, de casa, de carro, de corpo, de aparência, de rosto, de tudo. Tudo tem um ideal, tudo tem algo para ser alcançado. E como que a gente faz isso? Como que sustenta isso? E essa comparação incessante denuncia uma busca de validação externa que nunca vai se satisfazer. Porque quando você cumprir aquilo que você está buscando, terá terá uma outra coisa que você vai correr para cumprir. E o sofrimento aqui é da insuficiência crônica, nunca se é bom bastante, nunca se alcança esse ideal projetado, porque é impossível de alcançar. E aí a gente vê marcas discursivas que são sujeito performático, é pressionado pela exigência de se dar conta de tudo. E aí a gente entra naquilo, quem dá conta de tudo só faz dívida, né? Porque cada vez mais você vai dando conta, aí se perde ali, né? Quando vai ver se está cheio de dívida. Sujeito esgotado, o corpo denuncia a falência desse ideal. Esse sujeito está esgotado, ele não sabe dizer porque ele está esgotado, ele se sente assim. Por que eu me sinto assim, tão cansada? Eu não sei dizer. Tem a crise do sentido, sem narrativas coletivas que sustentem. Porque cada vez ele vai encontrar furos nessa narrativa coletiva, narrativa do seu círculo de amigos, esse laço social. E aí, ao não se identificar, ele percebe que, será que eu faço parte disso? Será que eu ainda me incluo nisso? Aí temos o sujeito comparativo, que é dependente desse olhar da aprovação alheia. Como que eu não vou me encaixar? O que tem de errado comigo? Não o que tem de errado com o lugar que ele está, né? Sempre o que tem de errado comigo que eu não me encaixo. Nos últimos lugares que eu trabalhei no corporativo, a gente tinha eu não lembro o nome que eles davam, mas eles faziam todos os negócios lá para medir nosso comportamento, como que a gente lidava em equipe, enfim, tinha várias perguntas que a gente respondia, dinâmicas. E aí, na devolutiva, eles apresentavam um gráfico bem doido, assim, que dizia o quão fora você estava daquela equipe e o que você precisava ajustar para estar dentro daquele gráfico. Era um negócio muito louco, assim, quando eu olhei, eu falei, quê? Eu não vou me ajustar para estar aqui. Não faz sentido isso daqui. E era assim, era um círculo que me representava, e aí com o foro estava de cada coisa que era preciso para estar na equipe. Obviamente, meu contrato foi encerrado, que eu falei, mas jamais. E o que a psicanálise pode oferecer aqui é um espaço de escuta que suspende essa lógica da performance e da comparação, permitindo que esse sujeito ele se reencontre com a própria palavra, com a própria falta, e não com o ideal possível de sustentar. Que, cara, você vai ter que se encontrar com essa falta. Você vai ter que contemplar essa falta. Que a falta, ela também traz movimento para a nossa vida. Que aí, nessa falta, o sujeito, ele tenta tamponar com compulsões, com excessos, com as dívidas, com as compras, né? A gente tem, hoje, vários marketplaces com coisas que custam super barato para a gente comprar a rodo, e a gente vê esse sujeito tentando tamponar essa falta, que também traz movimento à sua vida, que é importante para ele. E quando a gente olha para o mal-estar na civilização, a obra de Freud, 1930, para ele, o preço de viver em sociedade é renunciar às satisfações funcionais imediatas, como agressividade, sexualidades medidas, esse desejo de onipotência. E essa renúncia sustenta o laço social, mas inevitavelmente vai gerar esse mal-estar estrutural.
Porque não se trata de patologia. Aqui a gente não está falando de patologias, né? Mas de condição da vida civilizada. O sujeito sempre paga um preço pela convivência. A gente sempre vai pagar um preço para conviver com o outro. Para estar nos espaços. Lembrando que hoje, redes sociais e internet também é um espaço de convivência. Então, a gente tem mais um espaço para a gente pensar. E aí a gente tem novas formas do mal-estar no século XXI. Porque antes a gente tinha repressão pulsional que sustentava a ordem. Hoje o imperativo é goze, seja feliz, realize-se. Não é mais só não pode, mas tem que poder sempre mais. Isso gera sofrimento porque ninguém alcança esse ideal. Todo mundo correndo em volta desse ideal, tentando alcançar esse ideal de poder sempre mais. Eu posso tudo. Mas aí chega em algum momento, peraí, eu não posso tudo tanto assim, né? E a gente tem a precariedade dos vínculos. Relações são atravessadas por essa lógica do descartável, com apps de encontro, rotatividade do trabalho, redes líquidas. Ah, é só eu te bloquear. Você falou uma coisa que eu não gosto, é só te bloquear. Não tem mais ter que conversar, né? A gente bloqueia, nunca mais olha para a cara daquela pessoa, a pessoa não tem como entrar em contato com a gente. E aí a gente tem esse desvínculo. E o Freud ele via a culpa como eixo do mal-estar. Hoje soma-se essa culpa à solidão e à desconfiança dos laços. Da mesma forma que os algoritmos, a gente vê ele funcionando para mostrar sempre que a gente gosta, isso é projetado também na forma que a gente lida com o outro. Porque agora nós vemos sujeitos que não conseguem sustentar as próprias diferenças. Não posso ter um amigo que discorde de mim. Essa amizade, então, não vale a pena. Não posso ter um amigo que vai contra algo que eu acredito. Isso eu não sustento, então essa amizade será desfeita. Não consigo sustentar uma relação amorosa sabendo que meu par, ele é o oposto a mim. Não tem que ser igual. Aí parece dois par de vaso. Né? Anda igual, se veste igual, se olha para os dois, parece gêmeos. Em diversos momentos. Então, a gente tem tudo isso sendo colocado em outros lugares em que convivemos. E isso é replicado ali nas redes sociais. A gente também tem a estetização do eu nas redes sociais. O eu se torna produto, vitrine, avatar. Preciso tirar a melhor foto para colocar no meu perfil. Se não for a melhor foto, não estará lá. A subjetividade ela é moldada por essa lógica do espetáculo. Existir a ser visto. Quando você encontra alguém que não tem redes sociais, tem algo errado com essa pessoa. Como assim não tem um Instagram? Não tem um Facebook? Você quer stalkear alguém, a pessoa não posta nada. Já gera um estranhamento. O que essa pessoa está escondendo? E não só. Simplesmente ela não quer viver neste mundo, né, de redes sociais. Mas eu preciso, para existir, eu preciso ser vista, eu preciso que os meus seguidores me vejam. Eu preciso que o outro me olhe e fale que está me olhando. E tem essa comparação constante, gerando angústia e essa sensação de inadequação, porque nunca se é suficiente. A gente tem o consumo também como resposta ao vazio, que ele oferece uma promessa de completude imediata. Se eu tiver isso, eu serei feliz. E hoje é fácil, né, de comprar algo. A gente tem Mercado Livre, a Amazon que entrega no outro dia, isso quando não entrega no mesmo. Só que aquilo chega, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava, não me completou. Porque essa completude não tem como ser alcançada. Porque ao se realizar, ele reforça a experiência do vazio, porque ele não toca essa falta estrutural, porque ele não lida com essa falta, ele não contempla essa falta, ele não constrói o saber sobre si, através também dessa falta. Não posso olhar para a falta, algo não pode me faltar. E esse ciclo de compra, satisfação momentânea, vazio, nova compra, retroalimenta esse mal-estar, porque nunca será o suficiente.
nunca será o bastante? Enquanto Freud pensava a civilização como campo de renúncia pulsional, o sujeito contemporâneo, ele vive sobre o imperativo de mostrar esse gozo e performance. Olha como eu estou feliz, a viagem, ela vira um álbum de fotos completo. Vai num show, assiste pela tela do celular, porque precisa mostrar que está ali, precisa estar performando. Só vale a academia se eu tirar uma foto e falar está pago. E aí isso gera novas formas de sintoma, porque quando a gente pensa em burnout, por exemplo, a gente pensa muito no trabalho, mas a gente tem que pensar no excesso como um todo. E todo esse excesso que esse sujeito está colocando para si, enquanto ele está sendo excessivo em todas as áreas de sua vida. A gente tem ansiedade, a gente tem essa sensação de insuficiência, compulsões ligadas ao consumo, à imagem. Tenho, nunca me satisfaço. Nunca é o bastante, preciso comprar mais. E aí a gente vê que esse sofrimento, ele não vem apenas da repressão, mas do excesso de exigências externas e internas. Preciso estar sempre na moda, senão no meu trabalho vão falar que eu não estou antenado. Se eu não disser algo sobre o último acontecimento, sobre a última viralização, eu estou defasado. Assim, o mal-estar atual, ele não substitui o freudiano, mas o reconfigura. Se antes era o preço da repressão, hoje é o peso do excesso de liberdade, de exposição, desses imperativos de gozo que nós temos através de tudo isso que a gente vive hoje. E aí a escuta psicanalítica, ela se interessa por aquilo que escapa ao discurso pronto. O analisante, ele vem cheio do discurso pronto, né? Parece até que escreveu ali para vir na análise. Ai, não pensei no que dizer hoje. Mas quem disse que você tem que pensar? Quem disse que você tem que aprontar esse discurso? Fale sobre o que vem à sua mente. Fale sobre o que está aí nesse momento. Para o sujeito é quase parece que a gente está falando uma coisa muito de outro mundo, né? Porque na cultura contemporânea, a gente percebe que esse sujeito, ele é atravessado por um bombardeio de discursos prontos. Os manuais de autoajuda, os coaches, os influencers, que falam como ele deve viver, que falam o que ele deve fazer. Temos manuais de como ser feliz, né, de como sair da depressão, do burnout, do luto. Tem manual para tudo, né? Que vão prometer soluções rápidas, mas muita coisa não necessita de solução rápida. Na verdade, a gente precisa passar por esse processo, esse sujeito ele precisa se deparar com essa dor, com essa raiva, com esse processo que está à frente dele. Não de uma solução rápida que vai fazer com que aquilo não exista. A gente tem as frases também motivacionais, né, que repetem esse ideal de otimismo, você tem que estar otimista, por que que você está pensando negativo? Não pode pensar negativo, que aí transforma, né, a vida numa planilha de performance, que também a gente tem planilha para tudo, para ser mais produtivo, para ser menos ansioso, né, tem planners específicos para tudo quanto é coisa. Então a gente vê toda essa lógica, ela estando presente em diversos momentos, em diversas configurações, em diversos lugares. A rede social, a internet, são mais um deles. Porque esses discursos, eles têm em comum essa tentativa de homogeneizar a experiência desse sofrimento. Então, vamos todo mundo sofrer igual. Vamos todo mundo passar rápido por isso. E aí oferece respostas universais para essas experiências que são singulares, porque cada pessoa tem o seu tempo de passar por esse sofrimento, de passar por essa angústia, de passar por esse luto. Então, precisa dessa resposta universal? Vai servir para todo mundo? A gente tem que medicinalizar tudo? Como se fosse uma lista a ser cumprida? Será que é assim? Porque quando a gente começa a considerar o laço social, a gente também tem que olhar para onde esse sujeito vive, qual a história desse sujeito, qual a vida desse sujeito. Por isso que a análise é 1 a 1, né? Não é em grupo.
Porque senão a gente vai tentar universalizar esse sofrimento quando a gente pode até estar todo mundo no mesmo oceano, mas uns estão de lancha, outros estão numa porta, tentando sobreviver, alguns estão nadando e se esforçando para não se afogar, outros estão num cruzeiro. Como que a gente vai universalizar esse sofrimento? Como que a gente vai colocar todo mundo numa lista? Olha, se você está sentindo isso, faça isso, isso, isso. Como que faz isso? E aí, nisso, esse sujeito, ele se depara com essa angústia de eu fiz tudo, mas não deu certo. Porque não tem como ter uma lista pronta, não tem como universalizar isso. E aí a gente vê que ele é convocado a se adaptar, a superar, a ser resiliente, como se houvesse uma norma ideal de funcionamento, né? E tem. Então, a psicanálise, ela caminha nessa direção oposta. Em vez de silenciar o que não encaixa, ela acolhe esse discurso que insiste em escapar, o que retorna como sintoma, lapsos, sonhos, repetições. É para isso que a gente tem que olhar. E aí a gente vê que a escuta analítica, ela não pretende ser corretiva nem normativa. Ela abre espaço para que o sujeito se reconheça no que diz sem saber que diz, revelando que a saída para o mal-estar não está em seguir um manual. O que ele diz no que ele não diz? O que tem nesse silêncio? Então, ele se incomoda com o silêncio, o analista é analisante, mas o silêncio diz muito, o silêncio também é linguagem. O silêncio faz parte do discurso. O silêncio, ele é importante, ele faz parte desse processo. E ele está ali como função. Porque não se trata de calar o sintoma, mas a gente tem que escutar esse sintoma. O sintoma é a resposta a esse laço social que ele vive. Ele é a resposta à contemporaneidade, ele é a resposta onde ele está inserido. O sintoma, ele não é um erro, uma falha a ser eliminada. Vamos eliminar o sintoma. Aí elimina, o sujeito desanda. Porque aquele sintoma faz parte dele. Mas é uma tentativa do inconsciente dar vazão a esses desejos recalcados. Às vezes ele queria, na verdade, matar o chefe dele, mas ele está lá aguentando. E o sintoma não é só algo a ser decifrado, mas também um modo singular de gozo, uma forma de cada sujeito encontra para se manter diante da falta. Então, o sintoma, ele tem função. A gente precisa escutar também esse sintoma. Aonde ele está vindo? O que tem nesse não dizer? Porque ele fala, ele carrega uma verdade do sujeito que não encontra outra via de expressão. E na contemporaneidade, a gente percebe que a lógica social atual, ela tende a patologizar ou silenciar o sintoma. Isso, olha, é remédio, tristeza, positividade tóxica, vamos ser positivos. Vamos medicar todo mundo, até todo mundo fica igualzinho. Então, lidar com esse sintoma. Porque a gente tem que colocar todo mundo no mesmo padrão, porque aí ninguém pensa, ninguém questiona, ninguém se reinventa. E o discurso dominante exige que o sujeito seja eficiente, rápido, adaptável, seja resiliente. E o sintoma, ao contrário, ele vai interromper esse fluxo, porque ele vai denunciar que algo não está funcionando, porque ele escapa. Ele faz com que tudo isso escape. E escutá-lo significa ir contra essa lógica imediatista do resolve já. E apostar numa escuta que acolhe o não saber, que acolhe esse enigma, porque o sintoma, ele também nos apresenta um enigma. E a gente tem que escutar e calar. Calar o sintoma é medicar, adaptar, encaixar o sujeito em moldes prontos, eliminar esse incômodo, vamos eliminar esse incômodo. Muitas vezes a gente vê uma pressa também do analista. Preciso ajudar a eliminar logo esse incômodo, porque aí eu também vou me encontrar numa posição de ser um bom analista. Mas espera aí. Será que tem que eliminar esse incômodo? A gente precisa escutar o sintoma, permitir que ele fale, que ele se desdobre em associações,
revela essa verdade inconsciente do sujeito. E no SET, na clínica, isso significa sustentar esse espaço onde o sujeito pode se ouvir e talvez construir uma nova relação com o seu sintoma. Não necessariamente eliminá-lo, mas dar-lhe outro destino. E essa reinvenção, ela precisa ser permitida dentro do setting também. E muitas vezes a gente não percebe, mas também estamos inseridos em todos esses laços sociais, em todos esses dizeres, desses imperativos, né? A gente precisa ter esse cuidado de ver onde algo nosso está sendo colocado, imposto também ao sujeito que está em nossa frente. Porque o sintoma, ele não é ruído, é mensagem, e escutá-lo é reconhecer que onde parece haver apenas sofrimento, há também um saber inconsciente em jogo. Há um saber, há um não saber. Que o sujeito não sabe sobre o que ele está dizendo. Onde ficam as implicações? Onde podemos implicar esse sujeito? Como podemos acolher esse discurso? E a gente entende que não há cura rápida, não tem um padrão, a gente compreende o valor do silêncio, da fala, do tempo, para reinventar essa narrativa e escutar esse sintoma como a produção desse sentido, né? Porque a gente não está aqui para oferecer soluções instantâneas, né? Como se fosse um miojo, resolve suas questões em 3 minutos. Nem protocolos universais, porque o sujeito ele não é universalizado, ele está incluso num laço social, ele não é universalizado. Seu tempo é o tempo singular de cada sujeito, diferente do imediatismo do século XXI, com promessas de mudanças rápidas. A gente tem os hacks de produtividade, as terapias breves, né? Esses hacks, faça isso, que você vai ser mais produtivo. Tome essa pílula para você ser mais produtivo. Uma hora esse corpo se esgota. E aí, no setting, silêncio e fala tem o mesmo valor. Lembra, a gente tem que também dar espaço para o silêncio. Ele é incômodo, muito, mas a gente tem que dar espaço para ele surgir, para ele ficar. Porque o silêncio, ele não é só ausência, né? Mas um espaço onde esse inconsciente ele pode emergir. O discurso ele não é só desabafo, né? Ele é trabalho de elaboração, onde o sujeito pode se ouvir de um outro lugar. As implicações, né? Você está se escutando? Está se ouvindo? E também esse discurso muitas vezes tem um não dizer também, né? E a gente entende que escutar o sintoma não vai significar eliminá-lo, mas entendê-lo com a produção desse sentido, né? Ele carrega algo da verdade do sujeito, uma marca da sua história, por que esse sintoma existe, como que ele surgiu, onde ele vem, como que ele está se sustentando. E o percurso, ele abre a possibilidade de reinventar, não repetir passivamente, né, as histórias que o outro, família, cultura, redes sociais já escreveu para esse sujeito, mas de uma posição própria e singular. A psicanálise, ela se diferencia, né, desse discurso de imediatismo. Por isso que é difícil, é um processo difícil. Ele não é imediato. Não vai ter, faça isso, e você já vai sair daqui mais feliz. Às vezes a gente tem que colocar o sujeito de frente para aquela dor e mandar ele para casa. Que cada sujeito tem um tempo, uma história, um modo de se implicar com esse sintoma. E aí a gente vê que o silêncio ele vai ser tão importante quanto a fala, porque o inconsciente ele também se manifesta aí. E aí a gente vê que a análise ela vai possibilitar criar essa nova narrativa
em vez de repetir todas as narrativas impostas, tudo que foi imposto a ele, vou fazer isso desse jeito, vou ser assim, vou falar desse jeito, vou me portar assim. Tudo isso é imposto para esse sujeito, mas e aí? Como esse sujeito ele se encaixa nessa narrativa? Como ele se permite também se encaixar? Porque a gente não pode esquecer de que esse sujeito ele não é uma vítima, ele faz parte desse laço social. O sofrimento ele é singular, mas ele vai ser atravessado por esse social. Né? Ele vai sempre ser atravessado. A gente tem que ver como esse sintoma também responde a esse laço social, a como ele está vivendo, os ambientes que ele vive, ao que ele consome. Como que ele está respondendo a isso? Muitas vezes é através desse sofrimento, é através desse sintoma. E a gente vai ver esses atravessamentos no discurso, nisso que ele traz para nós. E da exaustão à performatividade, ele se inscreve no laço com o outro. Mas o sofrimento fala o que a gente tem escutado hoje, para que a nossa escuta também não fica recheada desse imediatismo, porque não é só angustiante para o analisante, é angustiante para o analista também. Muitas vezes a gente vai escutar a mesma história diversas vezes, né? E a gente esquece que tem tempo para isso. Tem o tempo de ver, tem o tempo de escutar, tem o tempo de elaborar. Quanto a gente também não respeita esses tempos. E aí a gente enviesa a nossa escuta desse sujeito. Pessoal, sobre o conteúdo de hoje, a aula prometida para vocês. O conteúdo foi dado. Vou abrir um espaço para algumas perguntas, caso vocês queiram fazer. Uns 5 minutinhos só, que a gente tem um tempo bem cronometrado aqui. Daqui a pouco o Fabrício vai me xingar. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão e abre para o áudio. Como vocês não levantaram a mão, então, pelo jeito, esclareci todas as dúvidas, vou mostrar para vocês e apresentar com muito prazer a nossa pós-graduação Psicanálise, Multiplicidade e Clínica Contemporânea. É uma graduação lato sensu, e nós criamos todos juntos essa pós-graduação, junto com o Fabrício, todos os docentes, que é para entender o sujeito em seu tempo. A gente viu uma necessidade de falar sobre clínica contemporânea, de falar sobre esse sujeito que emerge. Tem um mundo cada vez mais complexo, cheio de múltiplas identidades e experiências. A gente precisa ter como compreender essa mente humana que exige mais do que teoria, exige reflexão crítica e também essa sensibilidade clínica, que a gente precisa olhar para a nossa contemporaneidade, sobre o que está acontecendo nesse laço social no qual nós também estamos inseridos. Lembre-se, contemporaneidade não tem relação direta com gerações. Então, o jovem, o adolescente. Então, nossa especialização, ela oferece uma imersão profunda na relação entre a psicanálise e transformações culturais contemporâneas, conectando conceitos fundamentais à prática clínica. Então, é uma oportunidade para vocês que desejam olhar para cada sujeito de forma singular, escutando suas histórias e atravessamentos sociais com ética e profundidade. E para quem quer? Para profissionais da saúde, educação, áreas e afins que buscam ampliar essa compreensão da clínica psicanalítica e aplicar seus aprendizados de forma crítica e transformadora. Nessa pós-graduação que nós criamos, justamente para trazer vocês para esse laço social, para essa contemporaneidade.
Vi que tem alguém com a mão levantada. Marcelo, pode abrir seu áudio. Tudo bem? Boa noite. Eu achei sensacional essa aula. Tinha tempo que eu não ficava tão animado com uma aula. Eu acho que é por conta do conteúdo. Achei muito rico. E essa aula ela veio de encontro a uma leitura que eu fiz recente do Sociedade do Cansaço, né? Do Uhum. E ele fala muito sobre a questão de que hoje a gente vê muitos empresários de si mesmos, né? Ele também faz essa crítica no sentido de que a gente virou uma empresa que a gente se autogerencia, né? E ele também ele até critica a psicanálise em um certo momento do livro. Tem uma ressalva sobre isso, né? Mas existe uma crítica. Ele faz essa distinção também da sociedade disciplinar, que é uma sociedade da negatividade, e a sociedade do desempenho, que é aquela coisa do tudo pode, mas não é bem assim, né? Sim. Eu queria só que você comentasse alguma coisa sobre isso, sobre essa questão desse culto ao empreendedorismo, né? Dessa questão também dessa... Não sei se provavelmente você deve ter lido esse livro, né? Da crítica que ele faz da psicanálise, né? Dessa questão da distinção da sociedade disciplinar com a sociedade do desempenho. Deve falar só um pouquinho mais sobre isso, acho que vai ser bem legal. Na verdade, eu não li esse livro, então não consigo comentar diretamente sobre ele. Mas, quando a gente olha, né, sobre o que é esse empreendedorismo, a gente pode fazer uma relação direta a esse boom também de influenciadores que nós tivemos, né? Influenciadores sempre existiram, não é algo novo, mas hoje nós temos um boom por conta, né, do digital, que a gente acaba tendo mais acesso, e tem nessa, a gente percebe esse empreendedorismo, você tem que ser empreendedor, você tem que ser senhor de si mesmo, né, ter a sua própria empresa, ser milionário antes dos 30, através desses discursos que nos alcançam, né, através das redes sociais. E nisso o sujeito, ele se vê também, né, nessa cobrança de cheguei nos 30 e não tenho nada. O que eu faço com isso? Como que eu não tenho nada? O laço social, o lugar que eu estou, muitas vezes ele está inserido, né? Diz que eu tenho que ter tudo. Então, eu tenho que largar tudo que eu tenho, todo o emprego, né? Pode ser mais estável, a gente sabe que não tem estabilidade em lugar nenhum, mas um pouco mais estável. Vou largar tudo em busca dessa narrativa, que às vezes nem é um desejo do sujeito. Então, pelo seu comentário que você trouxe, me remeteu muito a isso. Até a gente vê, tem sido um problema cada vez maior de pessoas mais novas, né, de não quererem estudar, não quererem cursar uma faculdade, ou, né, independente de ser bacharel, tecnólogo, enfim, porque acredita que vai conseguir chegar lá sem nada. Que eu posso porque eu tenho um celular. Mas até que ponto realmente você consegue? Aí, quando não consegue, se vê frente àquilo que não conquistou, frente àquela narrativa que não foi alcançada, frente àquele grande outro que ela não conseguiu ser igual. Não sei se eu consigo comentar de acordo com o que você trouxe, mas me remeteu muito a isso. E eu acho que, assim, tudo que você trouxe aqui, eu acho que está muito de encontro a esse livro. Então, é uma leitura que eu recomendo fortemente. É um livro muito, muito pequeno. Eu descobri esse livro através do Leandro Carnal, né? Que eu vi falando sobre esse livro, eu fiquei, gente, o que é isso, né? Eu achei que veio muito de encontro, assim, tudo que você falou hoje. E obrigado pela aula, foi sensacional. Obrigada, Marcelo, pelo retorno. E qual o nome do livro? Sociedade do Cansaço. Obrigada pela recomendação. E aí, seguindo aqui, pessoal, a gente entendeu com a criação da nossa pós-graduação, cada sujeito ele é único, mas ele não é isolado, né? Até por isso que nasceu essa aula, para ir de encontro com essa apresentação,
porque ele se encontra nessa interseção entre singularidade e o contexto, que é o contexto em que ele vive. Então, nasceu para investigar essas interações em psicanálise, sujeito e cultura contemporânea, compreendendo como a multiplicidade de experiências influencia a prática clínica. Então, a gente vai ver no curso aprofundamentos sobre a compreensão dos conceitos psicanalíticos fundamentais à luz das transformações culturais atuais. Vamos refletir sobre os efeitos das mudanças sociais e culturais na subjetividade na atuação clínica, e também terá a estimulação de uma reflexão crítica sobre a diversidade de identidade e experiências na construção do sujeito na contemporaneidade. O curso ele não vem para impor para vocês respostas prontas, mas também para fazer esse convite, essa reflexão, para que vocês também sejam críticos ao que está sendo apresentado. É uma pós-graduação lato sensu. Nós teremos 18 módulos, com finalização em 18 meses. A periodicidade do lançamento dos módulos é mensal, as aulas são ao vivo e gravadas. Teremos 2 aulas de 3 horas cada aos sábados. Aí a gente, se não me engano, o Fabrício pode me corrigir, mas são quinzenais. Não vamos fazer vocês terem aula todo sábado. As aulas serão gravadas para o aluno que não conseguir assistir, né? Sempre priorizando vocês. A gente sabe que nem sempre poderão estar presentes. Cada módulo tem seu próprio material didático que será compartilhado com vocês. A avaliação será apresentada e realizada em cada módulo, então vocês terão ali uma avaliação para ser feita, né? Uma provinha. O artigo final, o TCC, ele é opcional, então não é obrigatório, tá? Mas a quem fizer, haverá a possibilidade de submissão do texto final em periódicos, na EPC. O certificado é emitido pela universidade parceira, que é a Sirius, e a nossa pós-graduação, ela é reconhecida pelo MEC. A modalidade 100% online, o curso se inicia em 6 de dezembro de 2025, nós teremos uma aula magna nesse dia, inclusive ela é aberta para quem não fizer a matrícula. A duração do curso é 18 meses e carga horária de 360 horas. Quem certifica e como certifica? Tem a pós-graduação, a parceria entre a EPC e a Sirius. Então, a Sirius é uma faculdade de tecnologia digital e diferente tradicional, que ela permitiu uma jornada de aprendizagem individual, ela é muito reconhecida no mercado, por isso nós fizemos essa parceria com ela. E também somos reconhecidos pelo MEC, então está tudo em conformidade. E aí a gente entende que formar-se para a clínica é aprender a escutar o sujeito e transformações do mundo que atravessa. E a gente precisa entender esse laço social também. Onde o sujeito está inserido, né? Que a gente tem todas as leituras que nós fazemos, sim, mas há coisas que são datadas. Então a gente precisa ter essa atualização, precisa ter esse olhar para esse laço social. Senão a gente vai ficar com o olhar atrasado, a gente não vai ter considerações ali a serem feitas, será esse sujeito que está se apresentando na clínica. Então, o curso é estruturado a partir de fundamentos da tradição freudiana, mas também abre espaço para o diálogo com perspectivas modernas e contemporâneas, estimulando a reflexão crítica e também atualizada. Nosso objetivo com vocês é preparar para a prática clínica no cenário contemporâneo, convidando vocês a explorar essas interseções entre psicanálise, cultura e múltiplos fatores que moldam essa experiência humana. Então, a gente propõe essa abordagem plural da psicanálise que valoriza a singularidade de cada sujeito. Como vocês verão, através dos módulos, nós tivemos toda essa preocupação em trazer esses olhares para vocês, para que vocês possam ter essa visão dentro da clínica. As disciplinas são, em janeiro, vocês terão Fundamentos da Psicanálise, em fevereiro, a transferência antes e depois de Freud, em março, Histeria e Personalidade Borderline na atualidade, abril, Ferenczi, Teoria Clínica, Afetos e Singularidades 1, maio, teremos a parte 2, em junho, Perversão, Parafilias e Transtornos Parafílicos, uma perspectiva contemporânea. Em julho de 2026, Psicanálise e Sexualidade, Sexologia, Pornografia e Disfunções Sexuais.
Em agosto, psicanálise e antropologia. Em setembro, psicanálise, raça e etnia. Outubro, psicanálise e relações de gênero. Novembro, clínica e urgências subjetivas. Dezembro, luto e melancolia na clínica contemporânea. Em janeiro, vocês terão metodologia científica. Em fevereiro, comunicação de massa, redes sociais e a psicanálise na sociedade contemporânea. Em março de 2027, entre o eu e nós, psicanálise no contexto social e cultural. Abril, inteligência artificial em tempo de psicopatologização da vida cotidiana. Em maio, psicanálise corpo na contemporaneidade, performance, cultura da imagem e sintoma. Em junho, para quem optar em fazer o TCC, trabalho de conclusão de curso. Os professores, eu também sou coordenadora do curso, Carlos Moura, Elisandra Rodrigues de Souza, Pedro Henrique Ciuti da Silva, Karina, que está aqui com a gente, Camacho, Darcy, que também está, Fernando Martins da Luz, Renata, que também está com a gente, Sandro, Fabrício, Gabriela Cristina Máximo e o André Marroig, que será o nosso professor na aula magna. Nota mínima em atividades é 7, para ter aprovação em atividades letivas é de 75%, artigo final é opcional, e aí vocês têm o certificado. E aí, nós temos um presente para quem se matricular até 31 de outubro, que é a hermenêutica do texto, teoria e prática. Então, nesse curso, nós teremos o que é hermenêutica, hermenêutica segundo Frederic Chalamarrat, círculo hermenêutico, interpretação gramatical e psicológica, mal entendido, interpretação técnica, utilização de ferramentas, incluindo inteligência artificial, e técnicas para seguir com a hermenêutica do texto. Esse curso é dado por mim pelo Darcy, então é um presente da EPC e da DM para vocês que se matricularem até 31 do 10. Esse curso ele estará incluso na matrícula, vocês não terão custo adicional para fazê-lo. E aí, quais são os valores e investimentos? 18 vezes de R$ 279, mais 150 que é a taxa de inscrição. Então, até vou chamar o Fabrício para explicar melhor sobre o investimento. Que a parte de contábil, gente, sou ruim em matemática, então ele explica melhor. Boa noite, pessoal. Parabéns, Ariane, pela aula, parabéns por este momento. É um momento muito especial para a EPC e nossa preocupação foi, desde o início, construir um espaço coletivo, um espaço de trocas, um espaço de interações. E pensando nisso, este momento agora também se constrói, que foi uma aula aberta, uma aula para compartilhar um conteúdo importantíssimo que vai ser basilar durante toda a trajetória e toda essa jornada da pós-graduação que tem o seu início no mês de dezembro agora deste ano. A questão que a Ariane trouxe, agora uma breve apresentação, acho que é fundamental para termos uma ideia, né, de como está organizada, como se estruturou a pós a partir da contribuição de todos nós que estamos aqui, psicanalistas, que temos trabalhado nela há praticamente um ano, e o objetivo é oferecer um conteúdo de qualidade, uma metodologia também de qualidade que possibilite uma troca, uma interação e construção de novos saberes e novas perspectivas, olhares e reflexões no campo da psicanálise. A partir de agora, de hoje, assim que finalizar essa aula, estarão então abertas oficialmente as inscrições para a pós-graduação. Então, a inscrição tem este valor de R$ 150. E lá no mês de novembro tem uma data já definida quando vai ser realizado, então, o pagamento então, do curso, que vai ser distribuído em 3 semestres, né? Nós temos aqui conosco a psicanalista Renata Posada. A Renata vai estar à frente de uma acolhida, de uma troca, de esclarecimento de dúvidas, enfim. A Renata vai ser a pessoa aquela que vai estar à disposição para conversar, dialogar, esclarecer todas as dúvidas, inclusive essas questões financeiras que envolvem a pós-graduação. Brevemente, Ariane, até para não tomar o espaço aqui de todos, né, quero deixar registrado aqui a nossa
alegria por este momento, alegria pela aula que nós tivemos na noite de hoje e uma alegria por essa pós-graduação, que, novamente, é uma construção coletiva, horizontal, de um grupo de psicanalistas muito implicados, principalmente com a psicanálise nessa cena contemporânea, de como ela se organiza, de como ela se configura, de como ela se coloca neste contexto contemporâneo. Então, o curso é pensado justamente para isso, para possibilitar trocas, reflexões, construções, novos olhares e novas vivências dessa psicanálise, que é o compromisso, né, da EPC, que é o compromisso da Faculdade Sírios, que entra com toda a parte, então, de vinculação junto do MEC, de autorização, enfim. E, para fechar, é a nossa segunda pós-graduação, nós estamos com uma em andamento, que é Psicanálise e Adolescência, essa aqui é a segunda, de tantas outras também que virão aí, com aquele objetivo, né, que nós temos, que é de levar a psicanálise de uma forma muito ética, com uma construção sempre visando nessa perspectiva de reflexão, de trocas e de novos saberes. Nunca com um saber pronto, fechado, mas muito mais de uma construção conjunta, de diálogos, que é muito próximo do que nós estamos fazendo aqui na noite de hoje. Então, acho que é isso, tá? Brevemente, essa questão mais burocrática, aqui está sintetizada a questão dos valores, e também apresentada aí, claro, se a Renata quiser também fazer uma breve fala, a Renata, que vai estar aí à frente, dialogando e acolhendo a todos que vão estar fazendo parte, né, do curso. E também já parabenizar, eu não sei se estão presentes, os primeiros matriculados. Nós já começamos extraoficialmente as inscrições, nós já temos pessoas inscritas, sejam muito bem-vindos e que seja uma jornada repleta de trocas e muito conhecimento. Serão 18 meses de uma vivência transformadora, com certeza, como sempre tem sido os nossos trabalhos e os nossos espaços aqui na EPC. Muito obrigado, tá, Ariane? Imagina. Agora abro, já falei muito com vocês hoje, abro para os professores que estão aqui presentes, caso eles queiram dar uma palhinha com vocês também. Posso? Pode? Imensa alegria, felicidade dividir esse momento, esse espaço, não só com vocês, que serão nossos alunos, mas também com as amigas e amigos psicanalistas que juntos montamos essa pós. Como disse o Fabrício, estamos aproximadamente 1 ano trabalhando nisso, né, bem laboral, montar tudo, pensar tudo. Então, para nós é um momento, antes de chegar para a aula, de ansiedade. Durante a aula e durante esse nosso momento aqui de encontro, essa ansiedade vai se tornando uma grande alegria, uma grande satisfação poder ver tudo isso acontecendo. Se fosse um encontro presencial, valeria um abraço em cada um, então considerem-se todos abraçados e abraçadas, porque realmente, além da solenidade do encontro, também esse momento de experienciar emoções fortes, carinho, gratidão e muita coisa gostosa que a gente vai fazer juntos durante esse percurso. Quero ver a carinha de vocês nas aulas, nos módulos, que é lá que a gente vai conseguir juntos pensar esse sujeito, esse contemporâneo, sua multiplicidade, suas variedades, para que a gente possa enriquecer cada vez mais o nosso fazer clínico e também pensar o laço social. Obrigada, Darcy. Se algum professor quer falar alguma coisa, Cá, Renata. Estou aqui, posso abrir que a R vem depois com as matrículas, com... Pessoal, Ari, vamos lá, vamos começar, né? Vamos voltar. Parabéns pela aula. Acho que a temática foi tão de encontro àquilo que, né, que se propõe na pós, de trazer esse sujeito contemporâneo, atravessado por todas as suas vivências, que, né, esse conflito que é esse emaranhado, né, que é ter tantas informações e ter que lidar com o vazio o tempo todo como uma composição, né? Então, eu fico muito feliz e entro junto aí com o Darcy, com o Fabrício, que é uma realização estar aqui, perceber que depois desses meses todos de trabalho ganha corpo, ganha forma, é possível compartilhar com vocês aquilo que a gente também vive em psicanálise,
posso trazer para vocês que, a partir de todo esse tempo convivendo com os meus pares que estão aqui hoje, são sujeitos implicados, éticos, que produzem um material com muito cuidado, né, para que entregue para vocês numa linguagem que vocês consigam, não só um entendimento sobre, mas um sentir psicanálise, né, esse lugar que faz a gente também pulsar, esse lugar dos nossos estímulos. Para nossa alegria e ser completa, contamos com vocês nessa pós, para ajudar a gente também a conseguir, ocupando cada vez mais um espaço dentro dessa transmissão, né, de uma forma ética, cuidada, comprometida. Vamos aguardar vocês aí na primeira aula. Além dessa, todas as outras que virão. Beijo, obrigada aqui por estarem conosco hoje. Rê, estou encerrando por aqui. Olá. Boa noite, pessoal, e complementando a fala dos meus colegas, prazer, a honra, né, enorme de poder compartilhar esse espaço com esses meus colegas que eu admiro tanto, e são tão especiais para mim, e com quem eu aprendo diariamente há tanto tempo. Então, em primeiro lugar, o meu agradecimento por poder fazer parte do quadro de docentes dessa pós-graduação, o quanto é um momento especial demais para todos nós, o carinho que foi preparado, todo esse conteúdo, o olhar que nós tivemos aí para desse novo sujeito, essa nova forma, né, do sofrimento mesmo, né. Antes se olhava muito aí para a neurose histérica, obsessiva, e hoje a gente vê essas novas formas mesmo de sofrer. A ansiedade, a depressão, esse vazio, como a Ariane trouxe hoje brilhantemente na aula, parabéns, Ari, querida. Foi assim, uma noite assim, muito rica, de muito aprendizado para todos nós. Então, os conteúdos aqui, as disciplinas, elas foram escolhidas com muito cuidado, olhando assim para a teoria, para a clínica contemporânea. Então, como o Darcy trouxe, né, para a nossa alegria ficar completa, a gente poder ver aí o rostinho de vocês aí acompanhando a gente nesse percurso. E estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas relacionadas às formas de pagamento, conteúdos, qualquer dúvida que surgir aí relacionada à pós-graduação, me procurem, fico à disposição, e espero que vocês possam caminhar com a gente, né, nesse projeto que realmente foi criado com muito carinho para vocês. Obrigada, Rê. Pessoal, vamos ficando por aqui. Deixamos no chat o site oficial da pós-graduação, tá? Também está no site da EPC, ali na aba de pós-graduações também vocês conseguem acessar, e aguardamos todos vocês com suas dúvidas e também nas matrículas. Muito obrigada a todos. E tenha uma ótima noite, e agradeço demais por cada um que esteve presente nessa aula, assistiu até o fim, também pelas contribuições, pelos elogios também, que sempre vão receber. Muito obrigada a todos vocês.